Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia. Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor, não só até esse dia, mas até esse momento, para que aqui estivéssemos agora, com o entendimento que temos de que esse é o lugar, que agora, meu Deus, o Senhor nos quer, que essa é a atitude, que essa é a postura, de que essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Eu te agradeço pela vida, pela paz, pelo entendimento que nos traz até aqui, e pela fé, meu Deus, eu já te agradeço pelo entendimento que ainda teremos hoje aqui, daquilo que o Senhor tem reservado para nós, e que só aqueles que param para ouvi-lo, para darem ouvidos à tua palavra, para receberem, meu Deus, a direção, a instrução, somente estes é que recebem. Eu peço perdão por todos os pecados, o que nós pensamos, falamos, fizemos, deixamos de fazer, aquilo que cada um, meu Deus, com arrependimento e confessando ao Senhor, falando, meu Deus, para o Senhor que não quer mais isso, pesando, tendo poder, controlando, dirigindo, governando a vida dessa pessoa. Que cada um aqui, meu Deus, com arrependimento, com confissão de pecado, seja perdoado pelo Senhor, como a tua palavra nos diz que é. Porque aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor o lança fora. Não é o perfeito, não é o bom, não é, meu Deus, o merecedor, mas aquele que crê. Aquele que se aproxima do Senhor, como o Senhor tem se revelado para nós por meio de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, revela, manifesta, entrega, derrama o teu amor sobre nós por meio de Jesus. Tanto que o Senhor disse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que assim, meu Deus, seja a nossa vida, que ela não seja limitada, presa, não esteja presa a essa instância, as obras, as coisas, as situações desta terra, mas que tenhamos vida, meu Deus, no Senhor, que dentro de nós flua um rio de águas vivas, que não pare mais de jorrar, e que vá, meu Pai, nos conduza para a vida eterna. Eu peço a tua unção sobre nós, o teu poder. Oro para que aqui não seja eu, porque sou homem, sou humano, sou falho, como qualquer pessoa aqui, Senhor. Inclusive também preciso de ajuda, de socorro, de bênção, de paz, de cura, de direção, de unção de governo que vem do Senhor. E tomo posse dela. Tomo posse, meu Deus, de cada uma dessas liberações, da paz, da justiça, da alegria no Espírito Santo, de curas que o Senhor tem para nós. Eu creio nesta noite em curas, eu creio que aquele, meu Deus, que crê, que recebe, que toma posse, que não aceita mais doença, enfermidade, dores, meu Deus, porque sabe, crê e declara que o Senhor já levou cada uma delas, cada uma das dores, doenças, enfermidades, que se cumpra a tua palavra, que o que o Senhor levou, que volte para a cruz, e que estejamos, meu Deus, plenos, que tenhamos a vida que o Senhor disse que nós recebemos no Senhor, vida abundante, vida plena, vida cheia, meu Pai. Eu oro e peço para que o teu Espírito Santo assuma o controle desse culto. Que não eu, mas o Senhor fale, que o Senhor confirme, que o Senhor responda às orações, que o Senhor atenda aos clamores, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor opere milagres, que o Senhor materialize projetos, que o Senhor, meu Pai, venha ao nosso encontro. Porque o mais importante para nós aqui é o Senhor. É a tua presença, a tua direção, e é tudo que o Senhor, tudo que vem do Senhor para nós, que nós queremos, cremos e recebemos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui.
é uma bênção. E eu declaro, meu Pai, que conforme este culto vai acontecendo, que essa bênção vá se revelando, meu Deus, maior ainda para a nossa vida. Eu te agradeço e consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão a caminho, e aqueles, meu Deus, que dos lugares mais distantes nos acompanham agora, assistem, acompanham essa transmissão. Que todos nós que estamos ligados ao Senhor, meu Pai, num só corpo, a igreja, meu Pai, que sejamos plenos, abençoados, curados, transformados, meu Deus, libertos, que vejamos, meu Pai, se cumprindo na nossa vida a Tua promessa. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vocês estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2023. Diga: esta é a unção de governo. Diga: que eu recebo. Eu tomo posse. Diga: eu governo, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui para 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19 também. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. E estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Aqui no capítulo 2 Reis 2, no versículo 4. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil,
Mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram, e Elim atravessou. Vamos aqui já antes, para eu depois talvez já não leia mais nada. 2 Reis 6, 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E depois tem aquela história dos leprosos que foram lá, já estavam prestes a morrer, não pela lepra, mas de fome já, que foram até o acampamento dos inimigos, e o Senhor tinha os colocado em fuga, e acharam tudo ali abandonado, riquezas, prata, ouro, comida em abundância, e exatamente como Eliseu, o homem de Deus, tinha declarado, aconteceu. Mas aquele oficial que duvidou foi pisoteado ali na entrada da cidade, viu, mas não viveu, mas não desfrutou. Por que eu vou começar pelo final aqui? Por que eu li essa passagem? Primeiro, porque tem muita gente ainda que não alinhou os seus valores aos valores que Deus tem dado condições. A palavra de Deus, que Deus tem nos dado, Deus tem enviado para que nós alinhemos, para que nós venhamos ali estar no lugar certo. Vamos colocar uma possibilidade aqui hipotética. Como tem gente fazendo, e é isso que eu quero dizer com o alinhamento que alguns ainda não fizeram na vida. Eliseu, ele estava, naquela época que o Elias passou por ele, o Eliseu era um rapaz jovem, né, crescendo como um empreendedor, como já um pequeno empresário. Uma pessoa que estava em ascensão financeira, em ascensão profissional, né, que estava no auge do seu vigor, já tinha os seus bois. A Bíblia diz que ele estava arando ali com alguns bois, e a 12ª parelha ali era dele. Quer dizer, algumas não era dele, a gente vê que aquilo era
resultado já do seu trabalho, estava trabalhando, estava correndo, estava cuidando do alheio, como nós falamos ontem, honrando o que é do próximo, cuidando bem do que é do próximo, e isso já lhe estava trazendo resultado. Mas quando ele estava ali, repita comigo, em mais um dia comum, não tinha nada de diferente naquele dia. Mais um dia de trabalho, mais um dia de cuidar dos bois, mais um dia da mesma coisa, mesmo lugar, mesma profissão, mesmas atividades, mesmas pessoas. Eis que vem até ele, que chega até ele o Elias, a voz profética da época. O homem que era o separado, aquele com quem Deus falava, aquele que Deus usava, um homem que foi ousado para orar, para parar de chover, que falou isso publicamente, que depois orou para voltar a chover. Elias. E o Elias, quando passou por ele, repetindo, mais um dia comum, mais um dia do mesmo lugar, mesmo trabalho, mesmos instrumentos de trabalho, mesmos bois, mesma coisa, mesma família. Passa o Elias, pega a sua capa e quando passa, lança sobre ele. Por que a capa está aqui? Toda vez que você ouvir essa passagem, você tem que lembrar, a capa. No Velho Testamento, a gente vê muitos objetos, muitas coisas. Às vezes, nomes que eram dados, coisas que foram usadas para figurar aquilo que estava acontecendo ali. A capa era o espírito do Elias. Você vai dizer, ele lançou a capa, mas lançou a capa, porque a capa foi vista, foi sentida. Aquilo, quando Eliseu recebeu a capa, ele não recebeu uma roupa em cima dele. Ele não vestiu mais uma roupa como outra qualquer. Aquilo lhe causou algo que não foi comum. Aquilo gerou algo nele que não foi comum. Mas é aquela palavra que a gente ouve, aquela expressão, aliás, que a gente ouve, de que eu posso ter o meu coração aberto para algo, ou eu posso ter o meu coração fechado. Quando Eliseu, eu vou usar essa expressão, eu não gosto dela, mas vou usar porque é o que mais perto chega do que aconteceu. Quando Eliseu sentiu o que ele sentiu, ele soube que aquela era a oportunidade da vida dele. Ele soube. Só que quantos de nós também já teve esse momento? Ouviu algo, viu algo, sentiu algo quando ouviu, quando estava na igreja, quando estava, de repente, naquele culto, naquele trabalho especial, quando determinada frase foi pregada, quando tal personagem foi usado como exemplo, e você ouviu aquele exemplo e aquilo mexeu com você de uma maneira incomum. E eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, no Novo Testamento já, não extingais o Espírito. E como é que algumas pessoas estão extinguindo o Espírito? Que é matar o Espírito, abafar o Espírito. Quando elas vivem algo incomum, espiritualmente falando, elas querem tratar aquilo como comum. Como é que eu trato o incomum como comum? Quando eu tenho a mesma reação. E qual costuma ser a mesma reação da maioria das pessoas? Nenhuma. A passividade. O não fazer nada. O apenas ficar ali. Não pegar uma palavra que eu ouvi, por exemplo, que aquilo me tocou e falar aquela palavra. Falar, que eu estou dizendo, declarar aquela palavra. Eu tomo posse disso em nome de Jesus. Levante agora, juntem-se ossos. Eu recebo essa cura, eu pego para mim, isso aqui é meu. Eu estava agora prestando atenção, a gente quando está aqui louvando, eu não sou muito de cantar, de louvar. Primeiro que eu sei que não é o meu chamado também. E segundo, que
às vezes esse momento aqui, para mim, ele é mais importante que qualquer outro, que é o momento que eu já estou ali, minha cabeça está, né? E eu li uma frase da música. Eu estava ouvindo, né? Mas aí quando eu ouvi a frase e geralmente eles adiantam a frase, né? E na hora que eu ouvi, eu olhei na tela ali e estava escrito assim: acalma o meu pensar. Não foi isso? Acalma o meu pensar. A minha cabeça estava aqui, se tivesse velocidade, a milhão. Na hora eu declarei isso, eu falei, em nome de Jesus. E eu sei o que eu precisava aqui. E eu falei, Senhor, eu creio, eu declaro. Na hora, eu sabia que eu ia pregar isso aqui. E na hora eu falei, olha o poder que as coisas têm. A música estava falando de cura, tal, tu és a cura, e a cura, e a cura. Falei, uma pessoa às vezes, numa frase dessa, ela pode pegar, ela pode ouvir algo, ela pode fazer igual eu aqui, ela pode ler uma frase, talvez que ela já leu aqui 100 vezes essa semana, dependendo da quantidade de cultos que ela veio. Se ela veio em vários cultos, a mesma música tocando, ela pode ter lido, pode ter cantado, pode ter ouvido, pode ter ficado aí ouvindo vários cantores, né, diferentes. Mas se ela pega naquele momento, ela cria, ela trata o incomum de forma incomum, ela vive aquilo. Que foi o que o Eliseu fez. O Eliseu viveu algo incomum. Só que ele, como tanta gente, podia ter tratado o incomum como comum. Normal. Ah, não, eu percebi que aqui dentro está acontecendo algo, mas deixa. Olha uma desgraça de um pensamento que alguns têm. Depois eu vejo isso. Depois eu vou atrás disso. Não, depois eu penso sobre isso. Você pode estar aqui vivendo algo independente. Eu estou falando aqui, por exemplo, hoje. Eu poderia sair daqui já antes de começar a palavra, que eu mesmo vou pregar e dizer, eu já tenho testemunho. Porque numa frase, você pode receber unção do louvor. A palavra profética, quando é declarada, eu governo, você pode estar aí declarando, eu recebo essa unção de governo, eu governo. E aquilo, você perceber, seja sentindo, seja aí tua mente de repente ficando ativa para coisas que até então ela estava passiva e você não conseguia enxergar nem dentro, e menos ainda fora. Mas quantos vêm diferente do que o Eliseu fez, sabe, ainda se mantém apegados a algumas coisas. Não, mas eu tenho isso aqui. Eu tenho meus bois. Eu tenho uma parelha, eu já juntei uma parelha de bois. Se eu continuar aqui, daqui a pouco junto às 12, eu fico às 12, eu ganho 12, eu chego na 12ª, e não vou ter só uma. Nada se compara ao que vem de Deus para nós. Nada. Se tem algo na tua vida, você tem que viver a tua vida. Até o momento que chega algo de Deus para substituir o normal. Está entendendo? Você tem o normal na tua família, você tem o normal nas tuas finanças, você tem o normal na tua profissão, você tem o normal na tua condução de vida. Eu creio que a gente vivia o normal nessa capacidade, nesse espírito de liderar, de governar, de conduzir, e 2023 é para não ser mais o normal de antes. É para não ser mais como era antes, principalmente falando de autogoverno. Como eu governava as minhas emoções e pensamentos. Quem está entendendo a palavra? Então eu ouço uma palavra, Deus vai trabalhando em mim, para que eu não seja mais aquele ponto passivo da minha vida. E apesar de crescer, porque a gente não está falando aqui de um homem que estava indo mal, um homem que estava com um problema, um homem que estava
na pior, um homem que estava defasado, coitado, estava ali, estava passando necessidade, estava uma vida precária, estava parado, né? Não. Porque alguns diriam, não, ele não tinha opção, não tinha nada a perder. Eliseu tinha alguma coisa a perder? Tinha ou não tinha? Tinha. E não tinha pouco a perder. Ele vinha em ascensão, ele já tinha uma parelha de boi. Ele teve alguma coisa para queimar? É assim que a gente analisa. Ele queimou alguma coisa? Queimou, quer dizer, então ele tinha a perder. Ele tinha. Para mostrar que às vezes, você colocou o teu olhar sobre algo e você está preso a isso. Deus está te colocando uma novidade de vida, Deus está reescrevendo a tua história para ela ser muito melhor do que ela seria. Deus está te dando uma oportunidade, tem um portal aberto para você, mas você está preso em algo. Na possibilidade que eu ia falar, se o Eliseu tivesse ficado com os bois dele, quando tivesse chegado nessa época aqui, do cerco de Samaria, teria feito diferença esses bois? 12 parelhas de bois, numa época que o povo já não tinha carne, não tinha boi, não tinha nada, tudo foi consumido, porque o cerco demorou tanto tempo que não tinha mais rico ali. Quem seria o Eliseu? Seria mais um dos quebrados, dos falidos. Seria mais um dos que eram ali, dos pecuários grandes da época, que poderia até ter se tornado grande, mas essa carne toda teria sido consumida. E aí, ia pegar o dinheiro que ele ganhou vendendo carne e comprar o quê? Esterco de pomba? Ia se encher de esterco de pomba? Ia comprar o quê? A cabeça de um jumento para comer? Quantos aqui não viram que Deus está preparando a pessoa para ela passar lá na frente por aquele funil? Que dinheiro não vai dar condições a ela, que essa inteligência, intelectualidade, a influência, que está bem com um ou com o outro, não vai fazer diferença nenhuma. Mas que a bênção de Deus, que a aprovação de Deus é que vai fazer a diferença. Que a unção vai fazer a diferença. A gente não ouve falar aqui de outra pessoa, o nome do rei aqui. A gente ouve falar do rei inimigo, Ben-Hadad, a gente ouve falar de quem mais aqui? Qual outro nome que é citado? Você acabou de ler comigo aqui agora, gente. O capítulo 6. A gente ouve falar Ben-Hadad, qual outro nome que é citado? Eliseu. Sabe o que significa isso? Um foi aquele que mandou cercar, e o outro foi aquele que declarou a palavra de Deus, que deu vitória ao povo de Israel. Mas não foi aqui que ele definiu isso. Foi lá atrás, quando o incomum foi o que ele tomou posse. Quando ele passou pelos processos que ele teve, desde quando Elias lançou sobre ele o Espírito, que a gente tem ali a materialidade desse Espírito. Eu posso chamar de Espírito, eu posso chamar de unção, eu posso chamar do portal pelo qual ele entrou. E a Bíblia fala a capa. A Bíblia vai falar a capa, a Bíblia vai falar o manto. E quantos aqui estão tendo isso numa palavra, num culto, numa frase do louvor, que Deus está tocando você, olha aí, pega isso para você. Creia nisso. Ó, você está ouvindo isso aí, presta atenção. Está vendo como isso está mexendo com você? Pega, é seu. Creia, fale isso. Passe a agir dessa maneira, eu tenho isso com você. Não trata isso como algo que é mais um culto, mais uma reunião, mais um jejum, mais uma entrega de jejum, mais uma palavra, mais uma frase como tantas outras que você ouviu. Mais uma declaração, mais uma oração. Não. Quantas pessoas devem estar sendo chamadas como Eliseu? Que uma capa está sendo lançada sobre elas, mas uma capa que não é visível. Uma capa que não é palpável, mas que eu creio que também é sentida aqui dentro, como foi a de Eliseu. Porque não foi
não foi o couro daquela capa, não foi a cor daquela capa, não foi o tamanho daquela capa. Tanto que quando Elias fala, ele não fala assim, a capa, ele fala assim, não se esqueça do que você, não esqueça do que você viu. Quer dizer, tem coisa aqui, isso aqui não é natural, isso aqui não é comum. E aí eu vou no versículo do Novo Testamento, não extingais o Espírito. Talvez assim como eu hoje, teve uma frase do louvor que você ouviu lá de cura. E esse é o culto, é a reunião do Deus que sabe, você estava aí, veio pedir cura, e talvez naquele momento você pegou ali o Espírito e falou, pede cura agora, toma posse de cura para você ser curado. E se de repente está no mesmo culto, viu? Então toma posse ainda, em nome de Jesus. Não, eu creio, Senhor, é para mim essa cura, eu vim buscar cura, eu vim pedir cura, eu creio que o Senhor pode me curar, que o Senhor pode tirar com a mão, que o Senhor pode remover de mim, que eu entrei aqui depressivo, que eu entrei aqui mal, que eu entrei aqui prostrado, não prostrado diante de Deus, mas prostrado, que eu não estou vendo força para iniciar o que eu já ouvi, aquela unção que eu recebi com um despertamento para começar algo. Para iniciar um projeto, para fazer algo difícil, que eu sempre via complicação, que eu via impossibilidades, que eu pensava, não dá para mim, isso nunca vai dar certo, eu não vou conseguir, de repente teve aquele momento que eu pensei, eu vou começar, Deus vai ser comigo, eu vou colocar a mão, Deus vai segurar a minha mão, Deus vai me sustentar, Deus vai me ajudar, mas de repente, eu vi uma dificuldade, eu vi uma situação, veio alguém que eu contava e aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa não facilitou a minha vida. Às vezes o próprio Deus endurece corações. Quem que falou para o Eliseu ficar? Quando estava indo para Jericó? Não foi a mesma voz que disse para ele ir primeiro? Venha. Quando ele falou, vou dar um beijo na minha mãe e no meu pai lá e eu volto. Ele falou, vai, mas volta. Quer dizer, a palavra que a gente ouviu ontem, você tem coisas nessa terra para resolver, resolva. Você tem coisa dos outros nas suas mãos que você está cuidando, o que você tem que fazer? Cuida. Você está administrando algo, administra bem. Você tem algo aí pendente nessa terra, olha a palavra lá da viúva. O que aconteceu, minha filha? Deu certo? Multiplicou o azeite? Sim. Está cheia a minha casa agora. E agora, o que eu faço? Vai, vende, paga a tua dívida, quer dizer, honra com os teus compromissos, que a princípio foram eles que te trouxeram até aqui, você viu a glória de Deus, e vive do resto. Então, aqui tem uma mensagem importante. Eu quero viver o sobrenatural. Aí eu vou pegar uma palavra que está sendo batida muito. Deus está batendo nessa tecla, falando ideias extravagantes, coisas extraordinárias, recompensas extraordinárias, o sobrenatural acontecendo a partir de declarações poderosas, como ossos se juntem, assim diz o soberano Senhor, seja feita dessa maneira. Mas quanta gente está tropeçando nas próprias pernas, porque não está lidando com as coisas dessa terra como deve lidar, resolvendo, falando a verdade. Ah, vai doer para alguém. Fala a verdade. Resolve o que você tem que resolver. O Eliseu, ele foi perfeito. O que ele fez? Quando ele percebeu algo incomum. Ele foi atrás do incomum. Mas antes dele ir atrás do incomum, ele resolveu o que era comum. Tem problemas na sua vida que são comuns há quantos anos? Sabe aquelas coisas que você sempre vive? Que sempre acontecem com você? Tem gente que tem dívida desde quando tem CPF. É ou não é verdade? Tem gente que quando descobriu o que significava, vamos falar a verdade, tem gente que quando descobriu o que era CPF, descobriu que tinha dívida já, porque o pai usou o CPF para fazer uma dívida, porque a mãe usou o CPF daquele filho para fazer uma dívida. Tem ou não tem gente assim? Tem. Porque o pai já era endividado, não tinha nome, se arrebentou, né? Eu tenho um monte de gente que faz isso.
Direto você vai negociar com uma pessoa, aquele prestador de serviço, aquela empresa tal, aí a pessoa fala assim, vou te passar o CPF do Pix. Aí quando você pega tal, às vezes aparece ali o nome da pessoa, né? Por exemplo, você está negociando com o senhor ali, né, que chama Jerônimo, aí aparece ali, né, Emanuele com Y, com 2 L's tal, né? Tá entendendo? Você fala, tá certo isso aqui, tá Emanuele. Não, é o nome da minha filha. É no CPF da minha filha. Não, é porque eu não posso receber, é porque eu não posso ter isso, porque eu não posso ter aquilo. Então, deixa eu falar um negócio para você que é cristão. Escuta isso aqui, viu? Ai de você que está fazendo isso com o seu filho. Não estou dizendo receber dinheiro, não. Acreditar, colocar dinheiro, fazer uma poupança, uma previdência para o seu filho, amém. Agora, ai de você, pai, mãe, tio, vô, vó, você que é o responsável dessa criança. Que você tem uma maldição na tua vida financeira e que você não está tendo o mínimo de temor de já transferir. Em vez de transferir bênção, a Bíblia diz que o justo, ele deixa bênção para os seus. Para a segunda, para a terceira geração, para os filhos dos seus filhos. Mas que o ímpio, ele deixa o quê para os seus filhos? Maldição. Tem gente que não bastou a maldição na própria vida, agora está levando maldição para a vida do filho, para a vida da filha. E assim, eu vou tentar desenhar, porque às vezes eu falo algumas coisas nos cursos, tem gente que só pega aquele pedaço, depois, não, mas você falou isso aqui é pecado. Não. Eu não estou dizendo que você não pode receber, que você não pode fazer, talvez você já está fazendo isso. Mas trabalhe o que é comum, paga o preço. Você chegou nessa situação, está sem nome, está sem CPF, não é que está sem, né? Ele está negativado, está ruim, está com conta bloqueada. Paga o preço agora, já que você está sacrificando a você, a tua família, sacrifica para resolver. Então vou resolver, tem um tempo que eu não consigo, mas não vai afundar agora os teus filhos nisso. Tem gente que quando completa 18 anos, vai atrás de um emprego, vai fazer uma coisa, vai comprar, descobre que o pai já, assim, sabe, o nome da pessoa está enlameado já, de tanta coisa que a pessoa nunca, não, eu nunca comprei, nunca tive, nunca fiz isso, não tenho isso, não tenho, opa, não, mas teu nome está assim. O que é isso? Maldição. É aquela maldição dos pais se cumprindo nos filhos. Então paga o preço, vai lá, limpa o seu nome, deixa de comprar coisas que não são necessárias. Seja uma pessoa que crê, por exemplo, de crer na palavra, que existe um devorador que só é repreendido quando você obedece à palavra. Isso não é porque a igreja quer, isso é o que está na palavra. Está escrito assim, quando vocês fizerem isso, que é quando vocês são fiéis nos dízimos, nas ofertas, vem uma palavra que vem escrita assim, então, quer dizer, você fez isso, então eu repreenderei o devorador para que ele não vos consume o fruto da terra e a vide do campo não será estéril. Não adianta um cristão estar na igreja, você pode fazer oferta, eu vou ajudar isso aqui, tem um trabalho, eu vou dar uma oferta. O começo, o mínimo, o início da obediência na sua vida financeira. É você pegar o que você recebe, dividir por 10, e uma dessas 10 partes você devolve para Deus. Aí Deus mandou você devolver na casa do tesouro, que é a igreja, que é a obra do Senhor. A partir desse momento, aquele dinheiro que está com você, é você que administra. Porque essa 10ª parte, que significa dízimo, o Senhor disse assim, se você não administra, isso você devolve para mim. É o resto que você vai ser mordomo e vai administrar. Porque se não começa com obediência, não começa com bênção. Mas se eu for devolver o meu dízimo, eu vou ficar com menos, não vai dar. Aí é onde entra a fé. Sem fé, com lógica, você não resolveu sua vida. Não adianta agora tentar ser o melhor nas contas, sendo que não é a sua área. Não deu certo pelas contas, tem gente que precisa se conscientizar, não deu certo fazendo conta. Como é que vai dar certo?
cumprindo princípios. É pela fé, vou obedecer, vou pagar o preço. Vou pagar o preço de crer no que Deus fala. E vou começar. No outro dia tua vida está toda certa, toda limpa, tudo organizado, você está fazendo o que você quer, comprando o que você deseja. Não. Porque teve um processo até chegar aqui. Agora tem um processo para sair daqui. Não é assim? Você faz uma viagem daqui para Rio Preto, de carro. Melhor das hipóteses, sem tomar multa, você vai gastar 4 horas e meia. Quer dizer, você vai na velocidade que permite, sem parar para ir no banheiro para tomar água. 4 horas e meia. É a média, 450 quilômetros. Para voltar, você vai voltar em 1 hora? Volta em 1 hora ou não? Não. A vida é assim. Tem coisa que foi uma vida para chegar. São 4 horas e meia para chegar. Agora, para eu sair, em 1 hora resolve. Não, 1 hora não, 15 minutos. Não é assim. Eu sei, todos nós gostaríamos que fosse assim. É ou não é? Eu quero que seja assim, não. Eu quero que uma atitude, porque todo mundo gostaria de ter aquela palavra que fala assim, porque essa atitude vai mudar toda a tua vida. Não tem. Começa. Olha o Eliseu. O que o Eliseu fez? Ele viu algo em comum. Ele percebeu algo em comum. Para ele, foi o que aquela capa causou nele. Ele viu que aquilo não era comum, normal, aquilo não era natural para ele. O que para mim pode ser agora a frase, acalma o meu pensar. Na hora, eu declarei, eu criei aquilo, eu sei o que me causou, o que isso trouxe para mim, a clareza que eu precisava. Você pode ter sido a cura, pode ter sido uma palavra que você ouviu hoje, que você ouviu ontem, que você ouviu um culto essa semana, que você estava talvez nem aqui, estava na transmissão, e olha, isso aqui eu precisava, é isso, e vai. Então tem gente que demorou uma vida, mas agora quer sair em 1 hora. Não vai sair. E não é porque eu estou falando, porque eu seja negativo, estou dizendo, não, vai ter que ser difícil. Não. Você tem que ter a disposição agora para começar e para continuar. Então, falando da maldição, não lança maldição na vida dos seus filhos. Não foge do que você tem que resolver. Não pega o que é comum, que está ao seu alcance, mas que exige sacrifício, persistência, que vai te custar caro porque você quis pagar esse preço. Não foge disso, agora não, vou deixar isso e agora eu vou por esse caminho fácil. Não resolve. O Eliseu não fez assim. Peraí, eu tenho que resolver aqui, eu tenho que sair bem. Não vou abandonar meus pais, vou lá e vou despedir. Tem a última vez. Vou lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe, Elias. Tudo bem? Tá bom. Foi lá, deu um beijo no pai e na mãe dele e viu que ele tinha posses. E aí é onde entra a pessoa que sabe que ela tem Deus, que é Deus quem está dando a ela unção para ela governar algo, para ela iniciar algo que aquilo não vai ser pequeno, para ela começar um projeto, para ela iniciar uma coisa que talvez agora não é vista a olhos humanos, mas que ela lá dentro ela sabe, Deus tem algo grande comigo, porque o que Ele está causando em mim, o que é essa palavra, o que é esse louvor, o que é esse mover, o que é essa revelação que a palavra me trouxe, não é comum. Ele sabia. Como quando a gente recebe algo, a gente sabe. A gente percebe com o nosso espírito ali em contato com o Espírito de Deus. Qual que é a reação do nosso espírito em contato com o Espírito de Deus, gente? É como se ele dissesse, eu quero mais disso. Quem que alimenta o Espírito? Quem que alimenta o Espírito? Eu alimento. Porque Deus está dando alimento. Jesus não falou isso para a samaritana? Quem beber dessa fonte que eu dou, nele jorrará. É ou não é? Rios de água viva. Nunca mais essa pessoa vai ter sede.
Não é essa sede de boca, não é sede de água, H2O, não. É aquilo que fica ansiando dentro de nós por algo, às vezes a gente acha que é dinheiro, é comprar uma roupa nova, é ter um aparelho, equipamento novo, é o carro, é a casa, é morar, é mudar para um lugar, é viajar, é fazer algo, é ser amigo do influente, do importante, do que tem fama. Não. Quanto mais a gente tem contato com esse incomum de Deus, com esse sobrenatural de Deus, mais a gente quer disso. Mais desprendido, desapegado a gente vai ficando. E olha que aí parece que as coisas vêm mais para nós. Acontecem mais conosco, coisas incomuns também que antes não aconteciam, acontecem, mas não é nisso que nós estamos presos. Não é a isso que nós estamos apegados. Como Eliseu. Não vou permanecer com isso aqui não. Não posso mais ter plano B. Eu tenho que ter um plano de vida. Eu tenho que traçar, pegar para mim esse espírito. Queimou tudo. Foi lá, matou os bois, que era dele. A parte comum. A parte dele resolver. A parte dele definir. Porque quando estão, Senhor, define! Senhor, define! O que você tem que definir que você não definiu ainda? Que está nas tuas mãos. Que é acessível, está ao teu alcance. Vai lá, desliga aquilo, vai lá, se afasta, queima, doa, faz, vai até o lugar e resolve o que tem que ser resolvido. Tem coisa que, Senhor, que o Senhor prepare para mim, tem coisa que não é Deus preparar, é você planejar e executar. Por quê? Está ao seu alcance. Está nas suas mãos. Deus queimou os bois do Eliseu? Quem que queimou? Agora vamos lá, vamos pensar bem. Imagina que você tivesse esses bois. É fácil? Do ponto de vista físico, matar, não sei quantos bois ele tinha, ir lá e matar todos os bois, isso não foi tão rápido, não foi minutos, horas. Concorda? Foi fácil? Não. Porque para a gente ler aqui, são algumas palavras uma frase. É ou não é? Às vezes ele queimou os bois, ele matou os bois, pegou a parelha, pegou o equipamento lá de arar, de madeira, e usou para queimar os bois depois e doou para o povo comer. Não foi fácil do ponto de vista físico. Do ponto de vista emocional, fruto de trabalho, não sei se meses, anos eu acredito. Desapego, parte emocional ali, foi difícil, trabalhei, dei duro, mas eu estou vendo algo maior. Eu estou percebendo meu chamado para algo maior. Eu estou vendo, eu estou tendo uma visão que eu não tinha antes. Eu estou vendo algo, não é com esses olhos humanos aqui, não é a visão da paisagem, mas a visão espiritual. Eu estou tendo uma visão que eu não tinha. Eu estou tendo uma visão de futuro que eu não tinha. Eu estou me vendo numa vida que eu não me via. Ele teve que ter fé para fazer isso. Ele teve que ter disposição para fazer isso. E ele se dispôs, eu vou fazer, não vou deixar nada para trás, porque essa parte é minha. Isso é comigo. O que não é meu, volta para o dono, mas o que é meu, eu defino, eu decido, eu faço, eu realizo, eu resolvo. E é onde eu vejo que alguns estão empatados, estacionados, parados. Porque o que não cabe a Deus está sendo colocado para Deus. Faz a sua parte. Volta. Você tem coisa com pessoas? Resolva. Termina. Despeça. Encerra aquele ciclo. Você tem coisas, você tem situações com coisas para serem resolvidas. Resolva aquelas coisas. Resolva. Termina aquilo, vai lá, faz o que tem que ser feito.
Sabe, não fica acumulando procrastinação, não fica acumulando adiamentos. É o que eu falei, aquela maldita frase que alguns ainda são viciados. Ah, olha isso aqui, depois eu vejo, depois eu resolvo. Tem coisa que, óbvio, não dá para você fazer agora. Agora, literalmente agora, já, nesse momento. Tem coisa que você está entendendo agora que não é palpável. Agora, não dá para você esticar a mão aí na cadeira da frente e resolver. Mas você sabe o que fazer, dá para fazer hoje. Por que eu vou deixar para amanhã? Ah, porque eu estou cansado, eu queria dormir mais cedo. Dormir mais cedo não vai mudar a sua vida. Mas de repente resolver algo que você pode resolver hoje, muda. Você está entendendo? Tem coisa que você pode estar pensando aí agora, que hoje não dá. Mas amanhã cedo dá. E você pode já estar cometendo erro de novo. Não, segunda-feira eu vejo, que é o depois eu vejo. Por que segunda você pode amanhã cedo? Fazer amanhã cedo. Resolver isso. Ter essa conversa. E até onde está isso aí, esses bois, sei lá onde eles estão. Pegar os bois, pegar o equipamento de arar, devolver o que não é seu, fazer o que tem que ser feito. Mas não, quanta gente que está agora, essa é a palavra do incomum para a pessoa, é a pessoa entendendo coisas ali específicas da vida dela, tendo direções ali com clareza. Mas se ela não age, o Elias falou, vai e volta. O Elias não ia ficar ali esperando ele. O Elias esperou porque ele estava concluindo o que ele tinha que concluir. Se ele fosse e não concluísse, o Elias, não é você, Eliseu? Vai ser outro. Quantas coisas na nossa vida que Deus está dizendo, não vai ser você? E o que você tem que fazer? Sou eu. Estou indo, vou resolver, vou terminar, vou concluir. Vou cuidar, é a minha parte, eu vou fazer. Para aí eu começar o processo do sobrenatural. E aí vem outra fé. Uma fé para trazer para você resiliência, que talvez alguns de nós nunca teve resiliência na vida, não aprendeu a ser resiliente em casa. Não aprendeu, sabe, a brigar pelo que é nosso. Não teve esse espírito em casa. Porque viu o pai, viu a mãe, viu o vô, viu a avó, viu quem criou, sempre abrindo mão, aceitando a vida que vinha, se tornando um com a maioria. Fazendo par, sabe, com uma vida medíocre, no máximo. Não, tá bom, é isso aí mesmo. E uma coisa, não vamos nos confundir. Gratidão é uma coisa. Conformismo é outra. Está entendendo? Gratidão, eu vejo que eu tenho, sou grato. Mas Deus lança sobre mim o Espírito, se Ele lança a capa, se Ele lança o manto, e eu vejo o que Ele tem para mim, eu sou grato até aqui. Mas não vou ficar preso aqui. Eu vou atrás, eu vou pagar o preço, na fé, nas obras, nas atitudes, nas palavras, do que Deus tem para mim. E foi o que Ele fez. Foi, caminhou e começou o processo dele. Não, mas olha o que eu tenho agora, eu vou começar como seu auxiliar. Essa é a condição, estou dentro. Porque não se trata de eu sei onde eu vou chegar. Não, eu sei onde Deus vai me levar. Então, qual que é o segredo? Eu tenho que estar com Deus. Deus está me mostrando algo. Deus está falando algo comigo. Não se trata do meu histórico, da minha experiência nisso, não se trata do quanto eu sou bom nisso que Deus está me mostrando. Se Deus está me mostrando, o projeto é dele. O plano é dele. Então, se eu ficar com ele, se eu der ouvidos a ele, se eu obedecer a ele, se eu estiver com ele, o que ele tem comigo vai se cumprir. Como? Não sei, eu tenho que estar com ele. Porque da mesma maneira que Deus fez eu ver, eu sentir o que eu senti com uma capa, o que Ele não pode fazer na minha vida daqui para frente? Você está entendendo? A capa não foi tudo, foi o começo. E ele ficou ali com Elias. Foi ser seu auxiliar, deixou lá seus pais, o conforto da sua família, o conforto emocional de ter gente ali, que ele tinha sido
criado, por quem ele tinha sido criado, por quem ele era amado. Ir viver, conviver com pessoas estranhas. Algumas que estavam ali concorrendo com ele pelo mesmo propósito. Mas ele enfrentou, ele foi. Começou por baixo, não desprezou o início modesto dele, que a Bíblia fala, e tanto a gente recebe essa palavra, não despreze os inícios modestos, os começos humildes. Ele foi. Depois, quando já estava ali na caminhada, na perseverança, ouve do Elias, fica aí, opa, não me separa, não foi para separar que eu vim, não foi para me dividir que eu vim para ficar junto. Não vou me separar não. Porque às vezes acontece o impensado por nós. Dessa pessoa está vindo para eu ficar e lhe seguir? Não. Lá atrás ele disse, venha. Agora ele está dizendo, fique. Não, isso aí não bate com o que eu sei, com o que eu aprendi, com o que eu ouvi de Deus. Elias era poderoso, mas não tanto quanto Deus. Até diante de Elias, o Eliseu se posicionou favorável a Deus. Não é isso que eu aprendi. Às vezes você ouve de uma pessoa de quem você teve referência na vida. Você pode ouvir de uma pessoa de quem você se espelhou uma palavra que contraria o que Deus já falou com você. E aí, você fica com quem? Você fica com a referência da terra ou com a referência do céu? Então, quanta gente que já na igreja, eu vi isso, mas aí eu vi, sabe, eu assisti o testemunho do fulano, ele falou, será que é uma maneira de Deus falar comigo? Não, o que Deus tem com você? O que Deus falou com você? Qual a direção que Ele mandou você seguir? Qual a palavra que Deus falou para você? Pega ela. Persegue ela. Se abraça ela. Não se contenta, está difícil, já faz tanto tempo que eu estou fazendo, que eu estou buscando, que eu estou orando, que eu estou... Permaneça. Quando fica mais difícil, quando você começa a ver pessoas e coisas se contrariando, entrando em contradição, você está mais perto do que você pensa daquilo que Deus falou com você, que foi o que aconteceu com Eliseu. Fica, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não me aparto de você. Vamos para Jericó, você fica, não... Eu vou para o Jordão, você fica, eu juro pelo nome do Senhor que eu não me aparto de você. Aí ele ouviu, o que eu posso fazer em seu favor? Eu quero ser o herdeiro do teu espírito profético, quer dizer, o espírito que está em você. E aí a gente entende a palavra, o espírito, a unção. Quer dizer, aquilo que aconteceu comigo, que você conseguiu causar em mim com aquela capa, porque capa não causa isso em pessoas, eu quero esse espírito em mim, eu quero esse poder em mim. Elias disse, o que você está pedindo é difícil, você vai ter que estar comigo quando eu for levado. Aquilo Eliseu não precisava ouvir do Elias, ele já sabia. Por isso que ele estava ali e não tinha se apartado. E assim ele permaneceu. Quando vier, você está sabendo tal, que o seu mestre vai ser levado de você? Estou sabendo, mas não vamos falar nisso. Por que ele disse não vamos falar nisso? Por que você acha que ele disse não vamos falar nisso? Era proibido? Porque era um ato antidemocrático, será? Porque aquilo ia ser algo desrespeitoso? Por quê? Porque agora não é momento de eu ficar conversando, eu tenho que estar atento a ele. Se eu for conversar sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu vou tirar o foco disso. Então eu vou falar com vocês, vamos ficar discutindo quando será, será que vai ser agora no Jordão, será que vai ser daqui a pouco, será que vai demorar um dia, 2, um mês, não sei. Eu tenho que estar focado nele. Tem coisa que não está mais na fase de você falar, você já sabe. Está na fase de você agir, de você cumprir o que sabe, de você entregar aquilo que recebeu. Eu sei, mas não vamos falar nisso. Tipo, aqui eu não ganho nada com isso, não me agrega, eu já sei. O que eu vou conversar sobre isso? Por que eu vou falar sobre isso? Eu tenho que estar atento a ele. Fico eu conversando aqui com vocês na rodinha, e está lá o Elias, daqui a pouco ele some aí. Vou me perdoar por isso? Não, porque eu sabia o que eu devia fazer.
Isso vai desde coisas mínimas. Isso acontece na igreja. O que eu já vi de gente perdendo palavra, porque em vez de estar aqui, sabe, às vezes vai começar o culto, tem aquela rodinha que está no estacionamento, que está na lanchonete, que está ali, né, no balcão da escolinha, junta 3, 4 ali, e a palavra. E Deus falando, Deus podia estar falando com você na frase louvor para acalmar meu pensar, de cura. É uma frase, é uma declaração, é uma oração ali no comer. Não, mas eu fico conversando, não, eu fico ali na lanchonete, não terminou ainda o salgado, o café, o doce, sei lá o quê. Eu estou ali no estacionamento, que os irmãos estão falando lá que teve o jogo do time, que o fulano tal, e eu estou perdendo. Será que é tão assim? Talvez você perdeu e nem sabe. Tem gente, de repente, eu fico pensando às vezes. Tem gente que às vezes está lá, estava no ponto de ônibus, correu, sabe, cheio de sacola, de mala, e estava ali, chegou e passou, molhou a pessoa, e a pessoa ali, e naquela correria vai chegar atrasada. Mas está ali, está suando, está no limite dela para chegar, para não perder assim um segundo. Chega, sabe, não comeu, não tomou banho, e chega na igreja, entra assim, que você percebe que a pessoa, cabelo assim, voando, a roupa está torta, e a pessoa não quer perder um segundo. Aí aquele que chega antes, chega no horário, dá para se preparar, pegar o melhor lugar que não vai ter distração e tal, fica ali fora, nas redondezas, fazendo alguma coisa. Estou exagerando? Não fala que não agora não, e depois eu te pego numa dessas rodinhas, viu? Vou pensar assim, hipócrita, né? Não, mas não é verdade? Aqui você fala, eu acredito que uma frase pode trazer para mim a capa de Elias, me dá um espírito para eu ser curado, para eu ter a libertação. E eu estou falando que eu vejo, tem gente aqui hoje que chegou assim. Você vê que a pessoa chegou ali, queria ter chegado antes, mas não dependeu dela. Chegou ali, sabe, até ofegante, mas vim, obrigado meu Deus, venci, eu sei o que eu peguei, o trânsito, tal. E às vezes aquele que tem tudo para chegar, para aproveitar ao máximo a oportunidade, e tem tudo para ela ser aproveitada ao máximo, já está num outro processo, não aproveita. É roubado, na distração. Isso não é só na igreja. Eu estou falando da igreja porque é um exemplo que eu tenho aqui, eu vejo direto. Eu vejo isso direto. Gente que sabe, a prioridade não é prioridade. E é legal, a igreja é um ambiente bacana. Não estou dizendo para você não conversa com ninguém, entra aqui, coloca um tapa dos 2 lados do seu rosto para ninguém falar com você. Não. Mas a gente tem que ter reverência. Tem que estabelecer na vida o que é prioridade. Na tua casa tem que ter prioridade, na igreja tem que ter prioridade. E prioridade na igreja é palavra e oração. Qualquer coisa que você pode estar engajado, amanhã tem trabalho social, tem ministério N na igreja, mas assim, inquestionável, prioridade na igreja, palavra e oração. Porque você pode ter tudo, se não tiver palavra e oração, você tem nada, aí não é igreja. Aí é um corpo com membros que não estão nem conectados com Deus. Está entendendo? Eu posso dizer, são ossos secos. Não. É momento, e tem gente que está sendo convocado por Deus. Como a gente ouviu, inclusive, esses dias, volte ao primeiro amor. Lembra da palavra de domingo? Volte às primeiras obras. Lembra da época que você chegava desse jeito? Chegava assim, meu Deus, obrigado, Senhor, cheguei na igreja. Olha, enfrentei tal, peguei trânsito, ônibus, vim a pé, vim correndo, cheguei cansado, deixei de comer, não deu tempo de tomar um banho. Oh, meu Deus, obrigado, cheguei, peguei a palavra. Oh, olha que palavra, deu tempo de eu orar, de eu pegar a oração. Olha, tem gente que às vezes chega, eu vejo,
E não se sinta envergonhado por isso. Eu vejo que tem gente que fica constrangida, que às vezes chega esses dias agora, que dia que foi? Acho que foi quinta-feira passada. A pessoa chegou no culto, tinha umas 4 ali só. Eu vi. E assim, tanto eu estava certo que eu vi a pessoa entrando ali correndo para receber a unção. Sabe a unção do propósito do final do culto? A pessoa entrou, chegou, desculpa, tal. Eu falei, amém. Receba, você veio. Ah, só consegui chegar agora, tal. Acha que eu vou cair? Eu vou cair na maldição de invalidar o que a pessoa fez até ali, para chegar ali no 45 do segundo tempo, para chegar, bater o pênalti e fazer o gol do título? Acha? Amém. É igual o Naamã falou para o Geazi, eu tenho que pegar ali, esticar o braço para o meu Senhor, ali é meu trabalho. Eu falei assim, vai em paz. Vai em paz, o que você tinha que fazer, você já fez. Desceu, banhou 7 vezes, não importa antes o que você pensava, está curado, está limpo, está abençoado, tem temor, vai meu filho, vai em paz. Pega. A gente está numa temporada de pegar as coisas, de pegar o Espírito, de pegar o que é incomum e viver o que é incomum. Tomar posse do Espírito, da unção que Deus está derramando. Não tratar o incomum, o extraordinário que está acontecendo, o que está aqui revolvendo dentro de nós e nos levando a tomar ali atitudes extraordinárias para viver o incomum de Deus. Não é momento de, não, eu fiz, cheguei, peguei o Espírito, orei, clamei, fiz o meu melhor e sei que Deus está comigo, que Deus vai me honrar, que Deus vai me abençoar. E não ficar perdendo tempo com aquilo que tantas vezes na nossa vida é reclamação, é murmuração, é ter condições de entregar para Deus excelência e estar se contentando com as coisas que nos prendeu uma vida, conversa fiada, fofoca, assuntos que não nos acrescentam. Isso não é só na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Olha para Deus. Todos nós aqui temos coisas comuns que a gente não quer mais. Deus está fazendo a parte dele. A capa está sendo lançada. E quem pegar a capa, tratar o que é comum e partir para o incomum, vai viver o incomum como Eliseu viveu. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito aí e coloca no seu coração. Com seus olhos fechados, para que nada te distraia na hora da oração, o que agora você já pode se desprender? O que está te segurando, te prendendo? O que é comum que você pode tratar? Que despedida tem que ser feita? Se há despedidas para serem feitas na sua vida. Tem gente que pegou a capa e disse assim, deixa eu ir lá despedir dos meus pais. Foi. Viu que tinha mais coisas para resolver, mas só despediu dos pais. Quer dizer, só tratou o que tinha a ver com pessoas. Mas deixou os bois ali, de lado, guardados, para depois ver o que ia fazer com eles. Não deixa para depois, não. Teve gente que foi lá, queimou os bois, mas não despediu dos pais. Quer dizer, deixou aquilo em aberto. Trato comum e deixa que Deus te conduza no incomum. Pega o comum. O que é o comum? É o que está ao seu alcance. É o que você sabe. É o que você tem poder para mexer, para fazer, para ir, para vir, para continuar, para recolher, para esticar, para encerrar, se tem de encerrar. Tem ciclo que devia ter se encerrado 31 de dezembro de 22. Já estamos em 25 de fevereiro, se eu não me engano, hoje. Então nós já estamos há 56 dias esticados, que era para ter terminado. Quantos aqui que estão esticando maldições aí, como eu disse? A maldição financeira que está passando para os filhos. Quantos aqui que foram maus cônjuges? A pessoa foi um mau marido, foi uma má esposa, e está esticando isso agora para a vida do filho, para a vida da filha. Não deixando o filho ter um casamento,
decente, digno, e ali transferindo os mesmos vícios emocionais, a mesma carga, querendo influenciar filho, querendo influenciar filha, para cometer os mesmos erros. Não que a pessoa diga, eu quero que você cometa os mesmos erros, mas as palavras que diz, as atitudes que toma. Esses dias ainda alguém disse para mim, olha, acredita, era tal hora da madrugada, estava ali, tal parente do meu cônjuge, brigando, discutindo, causando. Eu disse, para com isso, corta isso, encerra isso. O que viveu, o que fez lá com o cônjuge da pessoa, agora quer fazer, quer causar no meu casamento também. Eu disse aqui esses dias, não estraga, talvez você estragou com a sua vida, você estragou com o seu casamento, você estragou com uma área da sua vida, talvez a pessoa já se foi, já está em outra, já morreu, já, enfim, passou. Mas de repente Deus te dá a oportunidade de você ser mãe hoje do seu filho, e do seu genro, e da sua nora. E você não está vendo como uma oportunidade de pegar isso, em vez de ficar odiando essa pessoa porque ela te tratou mal, porque falou isso, porque teve uma má atitude com você. Ah, não quero, não faço. Não, pega, olha como filho. Ajuda. Não dá os conselhos que você recebeu, talvez, do teu pai, da tua mãe, que arrebentou com a tua vida. Dá conselhos da Bíblia. Ora por essa pessoa. Abençoa a vida dela. Não fica torcendo para dar errado, não. Não fique esperando aquele telefonema ou aquela mensagem, mãe, estou voltando para casa. Pai, estou voltando para casa. Eu torço por isso. Não, isso não resolve. Isso multiplica problema. Mas com essa pessoa não tem jeito. Não tem jeito com o diabo. Jesus disse assim, mas a Deus tudo é possível. Acontece que a palavra possível para Deus, para nós, a gente vê como algo muito difícil de lidar. Concentra na fé e não na dificuldade. Em vez de ficar mensurando quão difícil, quão distante, olha para Deus. Faz igual a Eliseu. Tem algo ao seu alcance? Resolve o que está ao seu alcance. Dá um beijo no papai, na mamãe. Despede. Se é pai, se é mãe, se é irmão, se é filho, se é amigo, se é colega, se é alguém. Tal alcance essa pessoa, faz o que tem que ser feito. Tem coisas ao seu alcance, parelhas de bois? Não, só tem uma. Vai lá então, mata. Vai me dar trabalho. Tenho trabalho. Vai me custar um tempo. Vai lá, gasta esse tempo agora, porque daqui a pouco vai ficar mais tarde, vai ficar mais difícil, vai ficar mais pesado. Mata esses bois. Aí o equipamento de arar, usa eles para fazer o fogo, para queimar, para fazer carne. Agora não é mais bois, vai virar carne. Alimenta quem precisa. Vai lá, ajuda, estende a mão, dê. Mas isso é uma garantia. Que garantia? Eliseu foi a garantia, não os bois que ele tinha, numa época que o povo estava brigando, se estapeando para comprar cabeça de jumento e esterco de pomba. Se ele tivesse chegado ali com a parelha de boi dele, ou com as 12 parelhas, não teria mudado nada. Porque toda a carne que havia na época foi consumida. E todo mundo, quem tinha muita, quem tinha pouca, ficou sem carne, ficou sem alimento, ficou sem nada, ficou sem grão, sem cereal. Isso está registrado para a gente saber o que fez a diferença foi o que ele tinha com Deus, foi a unção que ele tinha com Deus. Porque se ele tivesse mantido com as parelhas, ele seria mais um aqui que estaria passando fome e esperando, desesperado por uma palavra de um homem como ele se tornou depois. Não, quantos aqui estão ouvindo que não é do que você manteve uma confiança, uma vida que vai trazer para você paz, que vai trazer garantia? É de Deus. Confie em Deus. Se apega ao que é incomum que Deus está te entregando. Talvez nem agora que Ele está te entregando, mas Ele está te mostrando que o que Ele te entregou é o que você deve seguir, é o que você deve fazer.
Eu não penso que a maioria aqui está recebendo algo em comum essa noite. Mas eu creio que vários receberam e não viram e não perseguiram o que era em comum, quando receberam. E Deus está dizendo, persegue o que é em comum, para de ficar preso ao comum, para de se deter com o que não tem poder de te deter, você que está se deixando ser detido. Talvez você está aumentando, não, isso é muito difícil, vai lá, pega, resolve. Faz o que tem que ser feito. Vai demorar. Demora, acaba. Comece a ver demora com bons olhos. Demora é algo que tem mais tempo, mas tem fim. Demora não é para sempre. É apenas um tempo estendido. Mas quanto antes começa, antes termina. Tem coisa que está demorando na sua vida porque você não começou ainda a lidar com isso. Começa a lidar que essa demora vai ter prazo para terminar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor agora, meu Pai, peço que o Senhor ajude cada um a lidar com o que é comum. A lidar com o que representa ir até os pais, despedir dos pais, pegar aquela parelha de bois, matar os bois, queimar os bois, distribuir a carne, deixar tudo que pode ser definido pelo homem, definido, resolvido, tratado, lidado, Senhor. Que essa pessoa lide, que ela trate, que ela faça. Senhor, não é unção não, meu Pai. É a palavra está sinalizando, a palavra está situando cada um de nós. Tem coisas que eu posso pedir a tua ajuda, mas não posso pedir para o Senhor fazer no meu lugar. E o Senhor já está enviando ajuda, com palavra, com direção. O Senhor está mostrando para essa pessoa como que ela se liberta de algumas coisas. E que ela veja, meu Deus, com um melhor olhar, e que ela saiba, olha, depende só de mim. Eu não estou preso como eu via. É só eu me desprender. Ninguém precisa me soltar, me liberar. Sou eu. Eu volto. Eu trato. Eu lido. Eu faço. Eu realizo. Eu termino. Eu dou. Eu deixo isso para trás. Nos ajuda, Senhor. O Senhor não pode fazer no nosso lugar. Mas o Senhor também nos diz que sem o Senhor nós não podemos fazer. Então nos ajuda. Que essa ajuda comece agora com entendimento, claro. Que essa pessoa tenha clareza. Que ela veja como ela nunca viu antes. Eu peço que o Senhor realize essa obra agora. Que ela veja como ela nunca viu antes. Para que também como ela nunca fez antes, ela venha fazer agora. Que o que é de hoje, que ela faça hoje. Que o que é da madrugada, que ela já faça na madrugada. Que o que é de amanhã, que seja amanhã. E assim sucessivamente no tempo certo. Que tempo não seja perdido. Que nada, meu Deus, seja desperdiçado. Mas que cada propósito atinja o seu propósito. Que cada parte da vida dessa pessoa tenha a sua função cumprida. E que assim, meu Deus, com a tua ajuda, nós venhamos deixar o comum resolvido, para partirmos, meu Deus, rumo ao incomum, ao extraordinário, ao sobrenatural, ao que veio do Senhor para nós, que o Senhor nos mostrou, a capa, meu Deus, que o Senhor lança, por uma palavra, por uma revelação, por algo que vem do Senhor para nós. Eu peço bênção, meu Deus. Que cada um receba, tome posse da bênção que o Senhor derrama. Que essa unção de governo que o Senhor está, não é que o Senhor derramou no dia 31 para o dia 1º, mas que a cada dia tem sido derramada. Que cada um receba a sua, meu Pai, porção. Que cada um tome posse, meu Deus, dessa unção. E no que deve ser visto, percebido, sentido, falado, declarado, meu Deus. Que assim seja. Que o Senhor faça, que o Senhor realize. Que curas, meu Deus, sejam liberadas agora. Por palavras,
por canções, por revelações que o Senhor deu, que de hoje, que de outro dia, que de outro culto, que de outra palavra, que de outra revelação que essa pessoa não mais abra mão, meu Deus, do que o Senhor deu, do que o Senhor lançou sobre ela. Que como Eliseu, Senhor, ela pegue, que ela se agarre a isso, que a vida dela, meu Pai, passe a ter esse destino, o que veio do Senhor, o que o Senhor tem com ela. Que essa seja a vida dela. E eu assim, meu Pai, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro crescimento, eu declaro essa pessoa despontando, saindo, meu Pai, desse lugar comum, saindo dessa situação comum e partindo, meu Deus, para o extraordinário, para aquilo que é sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, não falta revelação. Muitas vezes falta fé. Para misturar a revelação que foi recebida com a fé. Para seguir, meu Pai, naquele rumo. Para partir, meu Deus, em direção àquilo que a capa está dizendo, está mostrando, está revelando. E eu oro para que assim seja, meu Deus. Que pessoas partam, meu Deus, dessa poltrona, desse templo, meu Pai, para situações, para coisas extraordinárias que o Senhor tem com elas. Para o extraordinário projeto que o Senhor tem esse ano com ela, de governo, que começa com o autogoverno, dos impulsos, vontades, desejos, sentimentos e pensamentos, para que ela se governe, meu Pai, a partir da Tua palavra, a partir da verdade, e que mentiras não governem mais a vida dela, e que assim, meu Pai, ela seja um instrumento do Senhor, como foi Eliseu, para governar, para conduzir coisas grandes, povos, grupos, meu Deus, lugares, situações que até então eram incontroláveis, lugares e situações imponderáveis, grupos de pessoas incontroláveis. Usa, meu Deus, usa-nos, meu Pai, para os Teus propósitos. Que o Senhor nos governe e que nós sejamos, meu Deus, o governo do Senhor nessa terra. Para fazermos coisas, meu Pai, extraordinárias. Para que, como a Tua palavra diz, para que venhamos realizar proezas no Senhor. Eu oro, meu Pai, agora eu consagro cada projeto de conquista de 2023. E em cada área que essa pessoa tem tido a fé, a ousadia, meu Pai, para declarar coisas, meu Pai, antes nem imaginadas. Hoje ela não imagina, mas ela se diz, ela declara, ela pede, ela busca, ela vem batendo insistentemente na Tua porta para que ela seja aberta. Abre portas, materializa projetos, realiza sonhos, Senhor. Traz a família dessa pessoa, salva toda a família dela, cura enfermidades, liberta, meu Pai, de vícios, de situações, de opressões, liberta, meu Deus, de situações de maldições que vêm de outras gerações e que eu declaro quebradas, canceladas e anuladas em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que o Senhor tem coisas grandes para ela fazer, meu Pai, como um girê, como uma coluna, como Eliaquim para a Tua obra. E a partir de cada movimento que ela dá, meu Deus, de onde ela está, com o que ela é, com o que ela tem, honra ela, Senhor. Exalta, levanta, capacita, coloca ideias únicas na mente dela. Dá sabedoria, meu Deus, para ela conduzir como José conduziu. Conduziu a casa, conduziu o rebanho do pai dele, conduziu a casa de Potifar, conduziu a prisão, conduziu um país, e aquele país conduzia financeiramente o mundo. Nos dá essa unção, visão, que venha do Senhor, meu Deus, esse dom para administrar, para conduzir, para fazer, para multiplicar, que venha do Senhor para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor prospere essa pessoa, que ela viva essa promoção esse ano que ela vem declarando, que ela veja, meu Pai, essa porta de emprego aberta, que ela entre por ela, que ela trabalhe na empresa que ela ungiu, declarou, determinou. Que o Senhor abençoe e coloque nas mãos dela coisas grandes e firmes, que ela vem pedindo, mas ainda não sabe. Mas o Senhor sabe, o Senhor responde, meu Pai, nas nossas orações. Eu concordo, meu Deus, com cada oração.
E eu ligo, meu Pai, cada projeto de conquista para esse ano materializado. Eu ligo aqui na terra, cada clamor, cada pedido, cada oração, para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém.